Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje vamos falar aqui com os melhores amigos do seu visual. Eu tô aqui com os queridíssimos Bruno Danilo e André Yu, fundadores da KeyDesign, que é uma marca focada em pulseiras, colares e acessórios para o público masculino. Vamos falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, indústria da moda e muito mais. Então quero primeiro dar um oi, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero falar que esse podcast não é patrocinado, mas poderia. Já tivemos aqui, quem acompanha a nossa, já tivemos muitas vezes aqui com KeyDesign. Sou muito fã do produto de vocês. Fico muito feliz de ter vocês aqui. A gente estava batendo um papo aqui nesse podcast, a gente acompanha a jornada de vocês de 1000 anos atrás. E hoje é o dia da gente descobrir como a salsicha é feita aqui no mundo dos acessórios. Você agradece aí o prestígio. Vocês que vieram veio de Londrina para São Paulo e mudou de Londrina para São Paulo. Exato. É isso aí. É a segunda vez no meu dia que eu vou falar isso. Parem de mudar para São Paulo, fiquem lá. Eu ainda não mudei, tá? Seguindo a rota contrária, né? Puta, pra gente empreender e estar ali no interior agora, São Paulo sempre esteve presente na nossa jornada, né? Porque acho que a gente quer gerar novos negócios, oportunidades, tem que estar por aqui, mas a gente consegue combinar um pouquinho dos dois universos, né? Tá por ali, acessar tudo com velocidade, mas tá aqui quando precisa. Eu consigo me manter ainda em Londrina, né? É cada vez mais difícil, né? Então, assim, uma vez por mês, 2 por mês eu tô aqui, cada vez aumentando essa frequência, mas eu ainda tentando me segurar por lá, mas é aqui que acontece, né? Cuida da sua saúde mental, irmão. Fica por lá. Isso, exato. Que a gente que tá aqui, a gente tá tentando fugir e não consegue. Tá convidado para conhecer a nossa estrutura lá a qualquer hora. Lá tá show. E antes da gente continuar, quero pedir para você curtir esse episódio daqui, se você estiver assistindo ele no glorioso YouTube, se você estiver ouvindo ele pelo Spotify, deixar uma avaliação pra gente, clicando nos 3 pontinhos aí, você vai poder deixar 5 estrelas para esse episódio. Pode também avaliar também no plataformas Apple Podcast. Nós que somos nesse exato momento o 19º podcast na Sociedade de Cultura, excelente. E qual era o país que a gente tava? Que Angola não gosta mais da gente. Moçambique, gostamos muito de vocês, estamos em 16º. Sabe que nós somos o 16º podcast mais ouvido de Moçambique, Léo? Pô, maravilhoso demais. A gente tá passando por todos os países. A gente caiu muito em Portugal, mas provavelmente foi por causa que eu falei que eu fui muito maltratado no aeroporto de Portugal. Peço desculpa a todos os portugueses, mas vocês me tratem um pouco. Pede pro pessoal da TAP me tratar um pouco melhor próxima vez. Mais um beijo, Portugal. Gosto muito de vocês. E bora pro nosso episódio. Hoje é um episódio muito focado na história da marca. Então acho que a gente tem uma jornadinha legal da gente conversar e da gente poder entender, né? Então acho que o primeiro ponto é saber como é que surgiu a ideia de criar a KeyDesign. Qual que foi o motor para tipo, vamos criar uma marca de acessório? Esse é o motor dele. É uma longa história, né? Assim, eu venho de uma criação do feito à mão, né? Do artístico. Isso já vem da minha casa desde que eu nasci, né? Então eu já tinha o hábito de construir coisas e criar coisas, né? E aí, em certo momento da minha infância, assim, para dizer, eu despertei a paixão ali pela moda e naturalmente foi acontecendo, né, esse caminho e essa jornada, né? Eu fui morar fora, eu já usava acessórios, já fazia acessórios, né, já que não tinha no Brasil ainda para vender. E quando eu fui morar fora, eu descobri que todo mundo, né, lá no país onde eu estava, né, Estados Unidos e Europa, onde eu tinha conhecimento, já era consumidor, então já era algo consolidado, né? Então aquilo me deu aquele despertar assim e a vontade só cresceu, né, de trabalhar com moda e trabalhar com acessórios, né? Então, voltando dos Estados Unidos, eu comecei a criar de uma maneira mais profissional, já idealizando um dia ter isso como um negócio, né? Mas como todo bom criador, né, faltava uma peça ali para organizar, aí, de certa forma, a bagunça criativa, né? E onde eu encontrei o André no meio do caminho. E contando como é que a gente se conectou, porque do meu lado, ele é do universo da moda, sempre fã de criação, de tudo, né? O diretor criativo da marca. Só que eu sempre fui muito mais do lado, minha formação do lado de gestão, de finanças, de negócios. Então essa sempre foi minha praia. Só que durante toda a graduação eu trabalhava nas empresas da família, por um lado, muito mais no mercado agrícola. Então cuidava muito mais da parte de fluxo de caixa e tal, de operação agrícola. Só que por outro lado da família, a gente tem operação de multimarcas de moda há mais de 30 anos hoje. Então até foi interessante porque eu também fui ficar um tempo fora. Quando eu retornei, eu
perdi ali um tempo da faculdade, fui até ter uma experiência fora, no mercado financeiro, numa empresa fora da família, quando meus pais tinham comprado uma nova franquia, na época da marca da Fórum. Não sei se pode falar a marca. Pode. Da marca da Fórum, lá no shopping da BR Malls, em Londrina. E aí eles falaram assim, André, você está trabalhando aí no mercado, querendo se desenvolver com relação à economia e tal, mas a gente precisa da tua ajuda. Volta para cá, vem ajudar a gente a tocar essas operações. E aí eu já cheguei muito com a cabeça financeira para poder olhar para esses negócios. Então, na época, eu tinha pego o modelo financeiro da franquia e da nossa multimarcas, que já era bem mais antiga, tinha 20 anos, só calçados e acessórios femininos voltados mais para a classe AB. E para mim ficou evidente por ali que a gente tinha uma franquia numa situação muito complicada de buscar um modelo de negócio rentável, um custo de ocupação super elevado e tal, e por outro lado uma oportunidade muito legal na multimarcas, né? E até foi quando começou a me chamar a atenção o quanto que a gente às vezes como franqueado fica muito refém, né? Da estratégia de marca, de produto e tal, de um terceiro, e uma marca que tinha ficado muito tempo no auge, né? A hora que começa a entrar em nítido declínio, precisando que um franqueado melhore performance de venda, a gente falou, opa, eu falei, minha sugestão por aqui, que a gente venda essa franquia e que a gente possa investir na expansão da loja multimarcas. Então foi legal que eu vivi uma experiência muito novo, né? Ainda no meio da graduação com relação a isso, toquei 1 ano e meio dessa operação, fazia toda a parte de planejamento de compra, gestão, viajava Itajaí, showroom e tudo mais, e toquei a venda até a venda da operação para um novo franqueado, a gente fez essa venda, e toquei um plano de expansão da loja multimarcas. Ela saiu de ser calçados e acessórios durante 20 anos e a gente entrou com vestuário masculino e feminino. Legal. Então, na época, a gente fez um projeto bem bacana, a gente fez um corner, fez parceria com uma marca de espumante e fez uma loja muito legal. E quando foi nesse eu conheci momento o Bruno, que eu encontrei o André. Eu tinha acabado de concluir essa entrega. Eu falei, vamos vender essa operação, vamos expandir essa, concluí o projeto, falei, agora eu estou fora, né? Vou voltar para o mercado, trabalhar com outra coisa. E foi quando ele foi lá vender plano empresarial de telefonia para mim. Exato, que era o que eu trabalhava no momento, né? E já estava algum tempo ali patinando, né? Que eu não conseguia fazer o negócio se tornar um negócio, né? Então, consegui até vender, desenvolver... Mas você já fazia pulseira, já? Sim. Mas quem fazia as pulseiras? Então, por ter, né, toda essa criação, assim como eu falei, eu tenho uma grande apoiadora, né, da minha vida toda, que é a minha mãe. Então, ela é totalmente, né, do artesanal. Então, eu também, né, sempre fiz e ela me apoiava e ajudava a fazer esses primeiros modelos, né? E aí eu comecei a desenvolver, até comprar matéria-prima de fora, porque aqui também era difícil, né, ter matéria-prima, e já existia produtos, mas ainda não existia marca, não existia negócio, né? Então, eu já tinha essa decisão tomada na minha cabeça e o trabalho que eu tinha, né, na época, que foi até onde eu acabei cruzando com o André, era algo que não me satisfazia, né? Não é algo que eu pretendia levar adiante, né? Eu queria trabalhar com moda e nesse momento estava muito claro que tinha que ser com acessórios por conta do Mar Azul, que eu enxergava também. Então, né, ao longo aí da minha caminhada... 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Nossa, 10 anos atrás o mercado era... Cara, não existia. Não existia mercado, né? E foi interessante que na época, quando o Bruno trouxe a ideia, eu tinha acabado de fazer uma grande pesquisa de marcas masculinas para vir a compor o mix da loja. E quando ele me falou, eu falei, mas caramba, será que tem espaço para uma marca de acessórios? A gente vai vender só pulseira e colar para homem aqui? Eu que tinha acabado de passar por esse processo, achei que poderia ser algo complicado. Aí foi quando ele começou a me mostrar todas as referências, né, em Estados Unidos e Europa. E falou, lá, e naquela época o delay muito maior ali, né, para poder chegar. Falou assim, isso aqui é uma realidade lá, não é uma questão de discussão. Não, se vai dar ou não, já deu certo lá, né? Não, você viu uma foto do Johnny Depp com 10, 15 pulseira? Uma das grandes referências. Inclusive, né, nessa época, né, quando eu desenhava na minha cabeça a marca, eu tinha um hábito de colecionar figurinha que eu pegava de revista em consultório. Uhum. E ele era uma das grandes referências. Então, em consultório tinha aquelas revistas, né? Não tinha rede social, não tinha tinha internet, né? Pra gente buscar referência. Eu ia recortando e tirando tudo. Então, aquilo era já um mood board analógico que eu fazia ali. Pra gente que fazia conteúdo, você recebia a pergunta, onde é que eu monto os acessórios que nem do Johnny Depp? Cara... Não tem. Sim. É feira. Vai na feirinha, tu vai achar um hippie na Paulista. Inclusive, que vai estar vendendo uns bagulho. Eu era amigo dos hippies, né? Porque, juro... Eu era amigo dos hippies, é uma frase forte. Ainda sou. Cara, minha esposa, ela até, né? Ela fala, o Bruno não pode ver um hippie porque ele vai encostar do lado e vai ficar conversando.
Porque é de onde vinha, o que tinha mesmo. Então eu aprendia a fazer trança, eles tinham acesso a tiras de couro, coisas que assim, simples, que não tinha aonde comprar. Então eles eram também fonte de conhecimento e até de matéria-prima. Então tudo começou a ser construído uma versão sofisticada do que tinha, que era isso, basicamente que de mercado hippie, né? hippie. Faz tempo até que a gente nem fala sobre esse assunto, a gente tinha, e o que a gente identificou é justamente um espaço muito grande aqui. Exato. Você tem o hippie numa ponta, as joias na outra, e um espaço muito grande não explorado. Eu acho que a Key Design nasce para poder navegar melhor aqui, tentar trazer produtos com design, com qualidade, né, mas que pudessem entregar uma melhor relação de custo-benefício, né, aqui para o nosso cliente não viver somente nos dois extremos. Então, acho que essa foi a proposta sempre inicial. Esse meio de caminho, essa história de moda, né? E aí, quando ele trouxe a ideia lá atrás, a gente falou, poxa, beleza, uma realidade, não é questão de ou não é, o homem vai ou não vai usar, é quando. Né? Será que é o momento da gente trazer essa iniciativa para cá? Então a gente viu muito como uma oportunidade de ser pioneiro. Né? E eu, particularmente, que tinha vivido nas outras operações sempre como intermediário, então você é o franqueado, né? Ou você é o lojista multimarca que tem que comunicar aquela estratégia que já foi desenhada por alguém, comercializar aquele produto que foi concebido por um outro criador. Eu vi ali uma oportunidade muito grande da gente criar algo próprio. Era um ambiente para empreender com muito mais liberdade, né? E quando a gente pensa por ali, desde que foi sempre a nossa característica, né? Uma DNVB, até a gente brinca, acho que nós somos uma DNVB, uma empresa nativa digital com base verticalizada. Não existiam, né? Nem quando sabia. Né? Eu acho que a gente buscou e criou uma DNVB, que é uma empresa nativa digital, que vende direto ao consumidor, por uma questão de identificar, tentar com isso preencher algumas lacunas de mercado. Porque como intermediário, não só refém da estratégia, mas questões de imagem. Então a gente sempre teve a criação, desenvolvimento, produção e venda direto ao consumidor final. Então, ao eliminar o intermediário, a gente também ganha muito mais espaço para ganhar velocidade com o marketing. Então, a gente trocou, ao longo da nossa história, uma maior ênfase em marketing para poder acelerar o desenvolvimento, né, o fortalecimento da marca, por não ter essa cadeia que normalmente o varejo tem. Quando vocês têm a marca de vocês conseguem ser mais... quando você tem um franqueado, você está vendendo óculos. Pô, a marca lançou uma linha de óculos que é um fracasso. Você é obrigado a vender aquilo. Vocês não conseguem puxar um freio de mão do tipo, não, vamos parar de vender aqui o óculos do Pokémon aqui e vamos fazer outra coisa. Quando você é dono da sua marca, cara, isso aqui deu errado. Para. Essa é a grande vantagem e a um gente sempre ter fabricado, né, desde o início. Depois você pode contar mais sobre o processo de desenvolvimento, mas um ponto muito interessante até hoje é que, principalmente no começo, a gente buscava sempre estocar em matéria-prima e pouco em produto acabado. Isso então, é genial. à medida que a gente não identificava a performance esperada, a gente repaginava com muita velocidade. Então, a gente buscou resolver alguns problemas, e estoque é um dos principais dele. Né? Então, isso trazia muita velocidade. A gente ia colocando modelos no mercado, e por ser pioneiro também, e à medida que a gente identificava boa performance, tinha que validar, testar, a gente ia abastecendo. Não existia, né, benchmark, não dava pra gente falar, não, isso tá dando certo em outra marca ou não. O máximo que a gente tinha era marcas de fora, mas aí é um outro público, né? Então, a gente tinha que ter essa agilidade ali, e eu acho que isso fez toda a diferença pra gente também. E optar pelo digital também, né? Porque, assim, se a gente fosse se limitar à nossa cidade, o que permitiu a gente continuar lá é por ser do digital. Então, a gente conseguia atingir o Brasil todo, que aí sim, eu acho que tinha público para isso, né? Acho que o digital era a única alternativa. Era a única alternativa. E a gente até falando lembrei que a gente está falando de produção de conteúdo antes, né? A gente começou com um Instagram, um perfil no Instagram voltado como se fosse conteúdo de acessórios. Então, o que aconteceu? O Bruno trouxe todas as referências dele lá de fora, a gente começava a coletar essas imagens e criar um perfil de inspiração. Então, a gente começou a publicar um perfil de inspiração de acessórios e agora, isso, obviamente, né, muito no Instagram óbvio. Sem algoritmo, sem patrocinador, 2013, não existia nada. Acho importante isso. Hoje é extremamente óbvio. A gente começou a publicar conteúdo e ficar seguindo os seguidores das marcas de moda masculina do Brasil. Trabalho de formiguinha. Nós fazendo uma boca de funil. Tipo, dedo maluco. No né? dedo. Ficava o dia inteiro seguindo as pessoas. Que era um cartão de visita, né? Você mostrava a tua marca, né? Porque também, por não ter o algoritmo jogando para onde ele quer, então, naturalmente, a pessoa ia voltar para ver o teu perfil. E aí, a gente garantia ter um perfil bonito e era tiro e queda. Todo mundo seguia, né? A gente conseguia ter sucesso. E aí, de uma marca que foi criada aí quase artesanalmente. Sim. Que te ajuda a dar... Pô, eu gosto muito quando é essa história daí... Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que quem fez parte da iluminação aqui do cenário foi meu pai. Ah lá.
Minha parte favorita. Meu pai faz parte de tudo também. Não, tá? eu falo, toda vez que eu tenho um problema na casa de estúdio, coisa, eu falo, pai, vem aqui, me ajuda a botar umas grades aqui no teto. Igualzinho, cara, igualzinho em casa. Minha mãe ajudava a fazer e meu pai fazia todo em volta. Eu sempre acho que traz sorte. Pra mim, traz uma energia boa demais. Tem energia, é isso. De uma marca que foi feita aí, em casa, com a ajuda da mãe, artesanalmente, uma coisa aí bem... Começou bem do zero mesmo, assim, roots. Sim. Por cima, assim, não sei se vocês têm dados liberados, quanto que tá o faturamento da marca hoje, assim? Um ano gira quanto, mais ou menos? Agora a gente deixou. A gente já vai ultrapassar beirando uns 25 milhões. Né? O nosso objetivo aí a gente está agora no meio de uma rodada de investimentos, né, que visa justamente sustentar um plano agressivo de crescimento que a gente tem ao longo dos próximos 2 anos para alcançar o patamar ali de 50 em 2025. E isso muito puxado por entender que a marca tem um espaço muito grande para poder navegar no varejo físico. Depois a gente pode comentar um pouco sobre essa questão de canais, porque é uma empresa nativa digital, que teve o digital como um canal protagonista no seu início de jornada, mas hoje a gente já entende que o digital muito mais como parte da estratégia. Sim, eu acho que abriu portas para que a gente pudesse se desenvolver no atacado, no varejo físico, mas até observando o comportamento de várias das outras marcas nativas digitais que vieram a se desenvolver, buscar crescer de maneira sustentável, rentável, o físico uma parte muito importante da nossa estratégia. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vem com planos aí bastante ambiciosos para os próximos anos. Hoje já é a maior marca de acessório masculino do Brasil. Eu acho que nunca deixou de ser. Cara, assim, nem é um ponto, assim, a gente até vive discutindo, a gente nem tenta colocar isso muito como um objetivo, porque como a gente navegou sempre num mercado a gente gosta de falar muito como a pioneira, né? Talvez mais relevante, né? Mas, sim, eu acho que nesse ponto, acho que tem muitas vezes quando a gente se coloca como a maior ou a concorrência, um ponto que a gente sempre brinca é que o nosso maior oportunidade, ela não está em tentar tomar mercado da concorrência, mas sim em ser protagonista no movimento de transformação do comportamento do homem em relação à moda, porque quanto mais homem tiver os acessórios como parte do teu dia a dia e entendendo os benefícios que as joias, que os acessórios têm, mais cliente potencial a gente vai ter, não só nós, os concorrentes, todo mundo, e se a gente fizer um bom trabalho, a escolha vai ser aqui design. É muito mais uma questão de criar uma cultura, né? De criar um hábito, um mercado, do que criar produtos e marca. O desafio é muito maior, né? Eu acho engraçado que eles estão exatamente na outra ponta que a gente tá, né? Porque a gente tem exatamente o mesmo papo do outro lado. Que é o seguinte, às vezes para eu convencer o cara a consumir o conteúdo, eu preciso explicar para ele do porquê que ele precisa do conteúdo. Exatamente. Então eu falo assim, por que eu vou consumir isso? É muito mais educativo. Né? Acho que toda marca que trabalha com o mercado masculino hoje, ele tem que ter um trabalho de pedagogia muito grande. Muito. A gente foca muito nisso. A gente é realmente estudioso do universo masculino, do homem, de tudo que circunda ele, de toda a atmosfera dele. Não, vocês ainda trabalham uma coisa bonita. Pensa nós que fala, às vezes, de hidratação de pele. Você tem que explicar pro cara por que o cara tem que hidratar a pele. O cara você já perdeu o cara num... Então, e mudou muito isso, né? Porque assim, quando a gente pega lá atrás, até a gente fala sobre mercado, sobre potencial de desenvolvimento de negócio, a gente, sinceramente, a gente foi renovando as nossas expectativas de onde é que a Kidsign poderia chegar ao longo do tempo. À medida que foi alterado esse comportamento do homem, então a gente sempre pensa o seguinte, ou a gente pensa, esse comportamento não tem como voltar atrás. Cada vez mais os homens vão usar mais joias, mais acessórios. Só que é o seguinte, a gente pode esperar esse movimento, né, se dar de maneira orgânica, como ele aconteceria, e a gente se aproveitar de um maior mercado, ou a gente pode ser protagonista e acelerar esse movimento de transformação. E aí, com conteúdo, tentar, né, comunicar para o homem o que tem por trás. E acho que muito do que a gente coloca de pauta, que acho que é óbvio para as mulheres, a gente tentou se elencar, né? A gente fala assim, quais são os motivos pelos quais as mulheres usam joias e acessórios? E a gente elencou vários. É parecido com o que você está falando do hidratante, né? Porque é tão óbvio, né? Para toda mulher, não é um processo homem, racional, né? Mas é para sentir mais bonita, melhorar a tua imagem pessoal, profissional, aumentar a confiança, a autoestima. E lembrando que o óbvio sempre tem que ser dito. Sempre. E esses são, acho que, na nossa visão, os principais problemas que os acessórios resolvem para as mulheres, as joias, e isso não são problemas das mulheres, são problemas do ser humano. Então a gente vem sempre tentando comunicar, então muitas vezes no início da jornada, pensando no conteúdo certo para cada homem, no início de jornada muitas vezes a gente tenta fazer a associação entre esses problemas e a nossa categoria. Porque de repente você comunica perguntando se a pessoa tem interesse por uma categoria que ela não usa, não. Mas se ela tiver interesse em resolver esses problemas e se apresenta a Kidsign como uma solução, a resposta pode ser sim. Aí você fala, você quer usar anel? Não. Pensou no material que você usa anel? Não.
Aí você quer ficar mais bonito? Exato. Eu quero ficar mais bonito. É a provocação Você se no importa início com a da sua jornada. aparência. É muito Você tem que trocar. É isso. Cara, isso é... Autoconfiança, autoestima. Eles devem ter a mesma conversa que a gente, o mesmo drama que a gente, só que de outros caras. Inclusive, a gente pode marcar depois, né? Um papo filosófico. Fazer isso que a gente já... uma terapia junto, a gente bota um sofá, chora, reclama. Sim. É a mesma coisa. A gente viu esse desenvolvimento, vocês também têm quase o mesmo tempo de criação que a gente tem, um crescimento maior do interesse do homem em algumas marcas, produtos, coisas que a gente vê hoje no mercado há 10 anos atrás era inimaginável. Consigo dar um exemplo claro aqui, provavelmente vocês dois já devem ter visto, pomada para cabelo não existia, uma marca nacional de pomada para cabelo, não existia distribuição. Eu acho que para cabelo a única coisa que tinha era gel Bozano. Era azul, isso, e olha lá, que eu me lembro. com álcool, né, que era para... Que era, passava uma vez, outro dia não tinha cabelo. E a gente viu um desenvolvimento de produtos, de marcas chegando. Vocês acham que o homem ele tá ficando mais vaidoso? Até esse ponto dos cuidados pessoais masculinos, acho que foi um negócio que chamou muita atenção no nosso início de jornada. Porque é o seguinte, quando a gente começou no e-commerce, deu alguns meses, a gente começou a ter uma procura espontânea por donos, né, de estabelecimentos buscando a nossa marca para poder revender. E logo no início da jornada, um grande e-commerce de cuidados pessoais masculinos fez um grande pedido de key design e imediatamente a gente teve uma performance incrível de vendas. Então logo no início, foi 2015, a gente falou assim, opa, tem alguma coisa aqui. Existe uma sinergia muito grande entre o nosso universo de acessórios e o universo de cuidados pessoais e, sem dúvida, o homem que está um pouco mais à frente, preocupado com esse tipo de coisa, também é um público potencial mais forte para o nosso negócio. Então, a gente sempre veio caminhando próximo desse universo, buscando se associar às marcas que tinham essa característica e foi legal que a gente viu muito de perto essa jornada realmente do aumento de marcas com projetos exclusivos, né, para o homem. Então, a gente foi acompanhando a evolução, as marcas se desenvolveram e a gente buscou sempre estar próximo porque é onde tinha público potencial para poder ter que design. Inclusive hoje, um dos principais perfis de ponto de venda que revendem a nossa marca são barbearias. Então a gente busca se colocar, estar próximo do consumidor no momento que ele está, acho que, aberto a cuidar de si e num ambiente mais confortável também, porque tem toda uma questão, né, da abertura da pessoa, de cuidar de si próprio. O próprio conceito da barbearia, né? A gente cortava o cabelo. Eu gosto muito de usar o exemplo. Eu minha infância inteira cortava o cabelo em salão unissex. Que é o pior ambiente pra você. No salão que minha mãe cortava. Então, isso aí. A mulher cortava meu cabelo uma vontade, porque tava perdendo o cabelo de uma mina que era bem mais caro, passava a máquina de qualquer jeito, 2 tapas na cabeça e vai embora. E aí você tem um lugar que você pode se cuidar, vai mudando um pouco nossa relação com beleza, né? Total. É um ambiente dedicado a você, né, cara? Eu acho que tem total relação com esse nosso universo, que é o homem em evolução, né? Então a barbearia, naturalmente, é um lugar que ele sente à vontade ali, então por isso também faz sentido a gente estar presente nesse momento ali que ele está se cuidando, né? E está à vontade, como o André falou. E é um movimento muito maior, até estava na minha cabeça aqui pensando em parcerias de conteúdo aqui entre nós, pelo seguinte, uma coisa que a gente vem desenhando é um programa voltado para o homem, um programa em que a gente busca embarcar o homem dentro desse universo, explicando um pouco melhor. Um tempo atrás a gente resolveu lançar um clube de assinatura. Tá. Falou, vamos ver como é que vai funcionar esse negócio e tal. Já dando spoiler. Enfim, a gente foi lançar um clube de assinatura. E aí foi interessante que é o seguinte, pegamos os primeiros 100 assinantes, vamos olhar o perfil deles, 70% comprando a Key Design pela primeira vez. Falei, estranho, diferente do que a gente esperava. Surpreendente, né? Porque a gente tem toda essa barreira de comprar a primeira vez e tal, e de repente você lança um clube. Eu falei, como tem mais, né, alguém que nunca comprou a marca vai assumir um compromisso de compra recorrente conosco, né? Nunca teve um produto. Daí a gente foi ligar para essas pessoas para tentar entender. O que era? Eles estavam terceirizando para nós a responsabilidade por ajudá-los a escolher os produtos e começar os acessórios. Ter vontade, mas não saber o que comprar, né? Porque o cara já monta um acervinho de cara, Exato. né? Então, na verdade, ele estava comprando a consultoria. Educativo, né? Outro nível, né? E a gente falou, caramba, então aqui tem uma oportunidade. Então, o que a gente vai lançar agora, ele vem envelopado de uma outra maneira, como um programa de 12 meses que visa levar o homem de A até B, no que diz respeito aos acessórios, porque a gente entende que se a gente embarcar, é igual, né, mulheres normalmente falam, eu me sinto pelada se eu não sair com acessório, com joias, tal, semi-joias. Então a nossa ideia é poder mostrar o poder que tem por trás dos acessórios, e a gente ficou muito claro para nós que nessa jornada a gente não vai ficar falando só de acessórios. Exato. Porque é uma consultoria. É um comportamento, né, o que a gente está falando. Os acessórios só vão compor. Tem muita coisa volta. Então a gente quer trazer parceiros de moda, de conteúdo, a gente quer conversar com o homem durante essa jornada, mostrar que ela é muito maior, não é ser, né, ficar fantasiando que é só sobre os nossos produtos, a nossa categoria, sobre toda uma mudança que pode acontecer por essa pessoa durante esse tempo. E mesmo que a gente tenha melhorado
no Brasil, porque assim, melhorou muito. Pô, posso falar até... Sim, é outro mundo, já dá pra falar. Não, pensa a gente que depende de patrocínio. Cara, quando a gente começou, eu fazia uma lista, que marcas podem patrocinar? Cabia uma sulfite. Tem essas 15 aqui e umas 10 nem vão responder o e-mail, Sim. né? E as outras 5... E hoje em dia, eu consigo olhar muito mais marcas pequenas, marcas grandes, marcas enormes. Mas eu tenho uma percepção, cada vez que eu viajo pra fora, e acho que é sempre legal citar isso, cada vez que eu consumo muito conteúdo da gringa, revistas gringas, material gringo, Europa, Estados Unidos, cara, é impressionante o quanto a gente tá longe, né? Somente o mercado europeu é bizarro. Evolui muito, mas ainda tá muito distante, né? Você vai, última vez que eu tive, sei lá, Paris, Espanha, a Débora também tava na Espanha recentemente, você vê a quantidade de loja de roupa masculina, acessório masculino, diversidade, coisa, tudo. Estilo, e até mesmo nos Estados Unidos, que os caras são uns pouquinho mais bronco que a gente, e, pouquinho não, quase pau a pau bronco, um cuidado muito maior de produtos, uma gama. Por que a gente... E a gente diminuiu a distância de vários outros mercados, outras categorias. Por que essa questão de beleza a gente ainda não consegue diminuir tanto essa distância na categoria? A minha opinião, tá? Né, pode ter vários fatores, mas na minha percepção ainda é muito cultural. É muito uma questão falando específico do nosso público, de ser uma cabeça mais fechada ainda, né? De ter medo, né? De se cuidar, de arrojar, né? Enfim... colocar alguma coisa que talvez vai trazer desconforto, né, ao momento que ele estiver andando, estiver saindo ali, e alguém, de repente, julgar. Eu acho que tem muita relação com isso, né? A questão do medo do julgamento, e isso é uma coisa cultural. Então, no meu ponto de vista, a gente só não evolui mais rápido por conta dessas questões, né? Se todo mundo tivesse mais, vamos dizer, autoconfiança, né, de vestir e poder usar, enfim, usar como autoexpressão, né? O jeito de se vestir, a gente estaria no mesmo patamar que eles. Eu acho que é basicamente essa diferença. De geração, né? Porque eu acho que também, passados 10 anos, a gente também já pegou diferentes gerações, né? Se relacionando com a marca, com as categorias. E eu acho que também, sim, acho que sempre foi uma pauta que a gente teve. E no começo, muito do nosso conteúdo era voltado para poder derrubar essa barreira. Né? Só que é o seguinte, eu acho que no passado recente, principalmente com o público mais jovem, quando a gente chega com esse approach, com essa comunicação, tentando mostrar o porquê que ele não precisa ter preconceito, que isso, que aquilo, a pessoa nem entende o que você está falando, ele já não tem. Então é interessante ver, porque isso é até para nós, ele dá esperança para nós de que a gente vai vir uma geração que você vai deixar de ter essa preocupação de quebrar uma barreira, ele já vem com ela rompida. Então, eu acho que isso vai se inserir de maneira muito mais natural, preocupações que existiam não existem mais. Então, acho que a gente passou por tiveram pessoas que tiveram que passar por uma transformação, outras que já entraram no mundo transformado e com outra cabeça. Então, eu acho que para frente, eu acho que isso vai ser muito menor. Eu acredito que o desenvolvimento mais acelerado. A gente vê hoje já essa geração agora que começa a se preocupar com moda e tudo mais, não tem que vencer ou quebrar nenhuma barreira, já é natural. E deixa muito feliz quando eu vejo que a maioria, né, da molecada mais nova usa acessório. Então, já está rompido. Eu acho que vai ficar cada vez mais fácil ali para a gente conseguir trabalhar e desenvolver, né, marca, categoria e tudo mais, porque já é uma barreira que nessa geração já acredito que já foi vencida. E pensando em marketing, é um desafio de segmentação, porque daí a gente está lidando com públicos que precisariam receber conteúdos diferentes, dado o teu nível de maturidade, ou vamos dizer assim, tua percepção em relação à moda, comportamento, cuidados pessoais, e nem sempre a gente tem os melhores mecanismos para poder entregar, né, o conteúdo certo na hora certa. Então, mas isso a gente sabe que existe, e a gente vem sempre tentando, a gente até desenhou uma jornada lá da nossa categoria, né, em que a gente coloca assim, primeiro, os homens não fazendo uma associação clara entre os acessórios e os reais problemas que eles resolvem, que a gente falou agora há pouco. Depois, numa segunda etapa, a gente vê muito o homem se colocando numa posição que eu acho legal em você, mas eu não sei se combina comigo. O estágio número 2. Mas já é o primeiro passo. Que é o estágio em que a gente começa a tentar desconstruir essa ideia e mostrar sim, é para você todo mundo, nós podemos ser seu parceiro nesse processo e tentar levar a um primeiro pedido, depois apoiar na escolha, apoiar na evolução. Então a gente tem uma escadinha por ali e uma ideia do conteúdo certo para poder levar a pessoa de um
estágio até o outro, só que assim, não significa que todo mundo começa do primeiro estágio mais. Então antes a gente tinha a cabeça de que a gente vai pegar a pessoa e vai levar ele do primeiro estágio. As gerações novas já romperam essa barreira. Você já não tem essa situação por aqui, você começa a trabalhar um pouco mais pra frente. Não, já vocês vão estar numa outra treta, que é a treta da microtendência, né? Que acho que já é o... Pô, já assim? acontece, assim, né? Em pequena escala. Mas como assim você não tem o colar de dadinho? Tem um smile, não sei o que. É isso aí. Já deve entrar já numa complicação, que aí pra vocês é um outro ponto do nó, que é o problema de amanhã que vocês vão ter, né? Que hoje o que a gente vive, principalmente com o TikTok, não é mais nem a questão de o que é moda. Mas é como que você fala do que é o micro, né? Exato. A gente até olha para isso, né? E, enfim... temos algumas iniciativas, algumas coleções já que nascem para atender esse público, né? Porque igual eu estava falando, o público que a gente vem maturando, ele ainda tem várias dessas barreiras. Agora, essas gerações mais novas já não tem essa barreira e ele já quer aquela microtendência. Então, você está muito focado ali em romper a barreira de como ele vai usar. Então, obviamente, você vai para algo mais minimalista, algo mais básico, né? Porque nunca usou, né? Tem várias barreiras. Quanto essa geração que está vindo já quer usar 3, 4 de uma vez e tem que ser com tendência de moda e tudo mais. Então, atender né, essas duas fatias não é fácil não, né? Sem confundir identidade de marca, identidade, né? De uma maneira geral. Eu tava tendo uma conversa com uma jornalista da Romênia, foi um papo muito louco, assim. E ela tava no auge do Brasil Core, assim. Ele tava falando, aí a gente tava falando de Brasil Core e tal. Eu falei pra ela assim, tá pegando isso daí e tal? Ela, puta, eu vi uma galera usando e tal. Eu falei pra vocês, eu falei assim, pra gente, foda-se, né? Pra gente, ninguém tá usando isso, né? É uma coisa que a gente nem entende os gringos falando. E ela me falou sobre muito isso, né? Porque é muito difícil, principalmente quem trabalha no moda hoje, você editar o que é a moda. Qual que é a tendência pra 2023? Porque às vezes você editou a tendência, cara, de tendência do TikTok naqueles... De ontem, 3 meses que foi a trend. Exato. Acabou, muda. Então é difícil, eu fico imaginando pra marcas, né? Como é que deve ser pra vocês pensarem uma linha que tenha uma razão e consiga, tipo... Sabe o que a construção de como a moda era feita ao longo de todo o tempo seguia tendências, né? Você tinha antecipação de Pantone, você tinha muito um caminho a ser seguido e aquilo era, de certa forma, global, né? E aí, cada um com o seu time, com o seu diferencial, né? Dependendo da região, do país e tudo mais. Então, era algo mais previsível. Isso se rompeu, né? Porque agora tudo vem da rua, vem de uma tendência que ninguém nunca viu, talvez, de um vídeo que vira um viral. E aquilo acaba se... né, expandindo e pegando a moda de outras maneiras. Então, é muito mais difícil, né, por conta dessa dinâmica. Mas ele é muito mais interessante ao mesmo tempo. Mas tem um ponto que você comentou que eu acho que é um dos maiores debates que a gente tem, que é a velocidade com que aparecem, né, novas alternativas, novas modas, né, e de que maneira que uma marca deve se posicionar em relação a isso. Porque a gente tem que encontrar um equilíbrio entre ser rápido, atento a uma tendência, a uma nova ideia, e ao mesmo momento conseguir manter uma consistência com a nossa estratégia de marca e posicionamento. Então, por exemplo, a gente sabe que o mercado, evidentemente, quando a gente trabalha com o masculino, a gente já nichou demais. Então a gente sempre se preocupou, como é que a gente vai trabalhar só com o universo masculino, somente com acessório masculino e um único estilo. Então isso foi um negócio, sempre um debate muito grande. Manter uma identidade, né? Com tanta coisa acontecendo. Vocês ainda tem, aqui design ainda tem, eu quero depois mostrar os produtinhos aqui, mas aqui design ainda tem um cuidadinho, assim, que eu acho que é a mais... que é os produtos de vocês têm a carinha de vocês, assim. Que eu acho que isso é um diferencial grande. Essa identidade em meio a toda essa confusão. E uma situação que a gente busca cada vez mais se conectar com diversos estilos, universos e momentos, mas de uma maneira diferente do que a gente já tentou fazer no passado. Porque no passado eu acho que a gente olhava e tentava ser tudo. Num dado momento a gente queria ser tudo. A gente vai ter uma linha e uma campanha mais street, uma campanha mais clássica, uma campanha mais rústica, uma assim. Só que é o seguinte, a gente viu que por uma questão de estratégia de marca, de comunicação, você tinha uma comunicação difusa e uma dificuldade do público perceber quem que você é, né? Então, hoje a gente entende que, por exemplo, um cara que tem um perfil mais street, não necessariamente a gente vai toda hora ficar parecendo um camaleão e se comunicando sempre, né, na linguagem dele, mas a gente entende que a pessoa também consegue olhar, às vezes, para o produto e adaptar à tua realidade. Então, o que a gente decidiu, né, recentemente, e sempre mudando de ideia, né? Mas, assim, hoje a gente traçou dentro de uma estratégia de marca um perfil de um homem neoclássico, que a gente chama. Então, é o clássico apimentado. E com isso, a gente busca elementos
elementos dentro desse homem neoclássico que permita com que ele se conecte com outros estilos, com o street, o fulano, ciclano, e aí a gente busca muito os influenciadores como parceiros para poder comunicar dentro daquele contexto, exato. sem que a marca na sua comunicação principal você não tem que fique mudar o produto, transitando demais. Você muda a proposta. Então a gente busca o parceiro que coloca dentro daquele contexto e comunica para uma audiência que ele tenha relevante, sem que nos nossos canais principais a gente o tempo inteiro fique perdendo a identidade. Exato. E para conseguir, né, atender também, porque como uma marca de moda a gente precisa ter moda, né, obviamente tendências dentro do nosso portfólio, né, para se tornar interessante. A gente, vamos dizer assim, a gente empresta essa liberdade poética através de colaborações, que pode ser de influenciadores, pode ser de diversos universos diferentes que trazem a moda, colaborando na criação, e a gente cria e desenvolve coleções específicas com peças únicas relacionadas à moda do momento, sem perder a identidade. Então a gente usa de colaboração para conseguir atingir esse público e atender as tendências de moda. Eu acho que tem um desafio também, que eu consigo ver que quando a gente pensava, principalmente em estilo, construção de estilo pessoal, no começo do século, era uma coisa muito marcada principalmente por questão de tribo. Então, o meu pai, por exemplo, era um cara que trabalhava de social. Meu pai usava social todo dia. No final de semana, às vezes estava de camisa polo, camisa social, calça. Era o estilo dele. Então, era uma coisa meio que definida. Hoje, a gente transita muito mais, né? Então, pô, Totalmente. Tem dia que eu tô arrumado, tem dia que eu tô de street, tem dia que eu tô com roupa de academia, e tem dia que eu tô de terno porque eu vou no evento. Então, você hoje dá uma passeada maior e até é difícil falar qual que é o seu estilo. Fala, cara... A gente também entende sobre isso e, né, que o mesmo homem pode passar por vários estilos durante a mesma semana, talvez. Dependendo das situações, no mesmo dia. Então, assim, a gente busca ser aberto a isso. Então, assim, tentar, como o Bruno falou, trazer muita parceria com influenciadores, fazer muita colaboração e buscar dessa maneira se conectar com diferentes audiências, mas dentro de estratégia da nossa comunicação principal, manter um pouco mais de consistência, por uma questão de identidade. Mas eu acho que se a gente não estiver atento, as coisas estão mudando o tempo todo, né? Então a gente vem buscando esses elementos de associação, mas sabendo que, poxa, mas cada vez... focando em ter uma clareza, né, na comunicação, não gerar ruído, né? Então a gente molda bastante inclusive as o street, coisas. né? Por exemplo, a nossa comunicação é um pouco mais distante do street. E o street... Foda. Dominou, né? Que é o que domina a moda, né? A gente admira demais, assim, né? Essa frente, digamos assim. E hoje, inclusive, a gente tem uma boa performance de vendas para esse público, e inclusive a melhor performance de conversão de influenciadores é com esse estilo, que é um estilo diferente do que talvez seja o estilo central da marca. Então isso vem trazendo bastante... de moda, né? Isso quebrou muito a galera da moda. Eu sinto que teve marca que não conseguiu dar essa passada. Não conseguiu acompanhar. Os muito clássicos, né? Pô, como é que você vai dar que vocês talvez... para esse lado? Nem vou botar vocês nessa saia justa, mas, por exemplo, eu consigo pensar uma TNG da vida, que era uma puta referência de moda, quando migra pro street, a marca parece que capota na própria perna. Pô, peraí, como assim não é mais legal usar uma camisa... Como assim o cara que gosta da moda é o cara que gosta de calça larga, e agora, de tênis, de não sei o quê, e é mais jovem e consome muito mais? Ela é louco, né? Porque pra quem acompanhava a moda do que a gente acompanhou, parece que foi uma curva muito fechada, mas ela já estava se desenhando também, né? Sim, e acho que para uma marca de vestuário ela tem um desafio adicional, né? Eu acho que a gente consegue ter uma categoria que se insere dentro de qualquer estilo, mesmo produto, e ele meio que se adapta. Tanto é que muitas vezes as pessoas enxergam o nosso produto dentro de uma outra pessoa comunicando, muda completamente a percepção. E inclusive, por exemplo, o próprio perfil de produto mudou muito ao longo do tempo, né? Ele vinha com um produto, talvez no começo era muita pulseira, muito couro, muito isso e aquilo, se transformou muito, a distribuição de vendas entre as categorias e as linhas mudou muito ao longo do tempo. Né, essa evolução. E hoje grande parte dos produtos são, de fato, unissex. Como marca, a gente ainda decide manter uma estratégia, né, voltada a se posicionar como uma marca voltada para o homem, mas assim, é um fato que os produtos, na sua grande maioria, são unissex. Sim. Né? Então, se apresentados, né, por uma mulher... por ali eles poderiam caber e muitas vezes perfeitamente. Todos. Então, eu acho que a gente consegue se adaptar com mais facilidade nesse contexto, talvez, do que uma marca de vestuário, né? E se manter interessante ali para um público sem parecer que
O acessório é mais versátil nesse sentido, né? Diferente ali da moda, que você está falando de corte e tal, é bem mais complicado você acompanhar sem, talvez, radicalizar como aconteceu. Esse movimento, ele é radical, né? Então, uma marca que é mais fechada, igual o exemplo que você deu, como que ela dá esse passo? É muito arriscado, né? Acho que é difícil, realmente, né? De você conseguir sem perder a identidade. É o caso, por exemplo, da Lacoste. O movimento que a Lacoste está fazendo é fino. Esse é um caso à parte. E o Brasil, eu acho incrível essa história. Até eu sempre conto essa história, já contei para você, né? Cara, mas é atípico, né? Foi contra a vontade deles, né? Não era o desejo deles, eu acho que mergulhar de cabeça no streetwear, mas alguns movimentos, principalmente de brasileiros, que empurraram, né, ali ela para se ela lá. Bicho, você entra na Lacoste agora, a Polo tá no fundo. Tá no fundo. Vocês conseguem imaginar esse mundo que a camisa Polo da Lacoste tá no fundo e o que tá pra frente é uma coisa completamente diferente e... Total. E esse é um grande exemplo que a gente tava falando. Esse foi o que a tendência, o que a rua fez se transformar, né? Não foi a marca que decidiu, rápido. Foi o público que decidiu colocar a marca num novo contexto. Exato. E ela vem posterior a isso se adaptar e ela surfou a onda, né? Essa surfou muito bem. Surfou a onda. Muito assim, bem. Literalmente. E muito, acho que uma classe que só Lacoste tem, né? Sim, acho que foi realmente fazer. Acho que foi muito bem. Pra mim é o melhor exemplo de marca que soube. Tem outras que também fizeram muito bem, Gucci, Prada, mas também acho que são menos acessíveis, assim. Esses caras é um produto... E não teve um movimento tão radical, né? Eles acabaram sendo mais forçados, assim, vamos dizer, né? É um baita de um desafio, né? Para a marca se adaptar e tudo tem. Eu acho que algumas no Brasil vêm tentando, né? Se adaptar, não necessariamente ao street, mas a um novo momento. E eu acho que mais difícil do que você criar, construir uma campanha ou fazer produto que se conecte é transformar a percepção do público em relação à tua marca. Porque não tem como, cara. É uma história, né? Tem que ser desconstruir. Esse é o desafio, né? A percepção das pessoas em relação à marca, que eu acho que é... Ainda mais as mais antigas, né? A gente acompanha alguns casos ali que já tem uma construção... É igual o exemplo que você deu também, uma construção gigante de tempo. Como é que você faz essa pivotada difícil? Você quer ser a marca, você quer usar a roupa que seu pai usa? Começando daí. Sabe, é isso. Não que o pai não seja bem vestido, não. Mas ele acaba sendo... Não, mas é isso. Você quer, a gente sabe como funciona. É isso. Vocês trouxeram aqui, até mostrar para o Brasil aqui, eu quero mostrar uma coisa que eu gosto muito, e é uma coisa que eu já fui criticado por isso. Eu gosto muito de embalagem. Eu gosto muito de quando eu recebo um produto. E a Key Design faz uma coisa que eu acho muito bonitinha. Que é essas caixinhas aqui, ó. Isso aqui é um tesão, perdão da palavra, isso aqui é um tesão. Que vem com essa caixinha, ela é muito diferenciada. E ela nasceu com a gente, essa tem 10 anos assim como a marca. Deve ser um charme, é um charme enorme. Porque o que eu uso essas caixinhas daqui pra guardar pulseira, colar... Isso é cabo. Comprimido, você pra acabar cabo pra viagem. Meu, isso aqui é diversas coisas diferentes. Tesão. E só isso daqui pra mim já dá um carinho muito a mais, assim, que eu já vi. É diferente se você receber um saco preto. Que é o que a gente costuma receber, a sacola de lixo. E receber uma caixinha legal. Acho que isso aqui é o mais maneiro. Mas eu queria perguntar pra vocês, como é que é o cuidado de vocês na hora de escolher como montar a peça? Quais materiais vocês escolhem? Como que é feito? A produção é nacional? O material é nacional? É China? O que tem aqui? E qual que é o pensamento por trás das produções das peças da Key Design? Comentar sobre a embalagem, você fala do produto. Perfeito. Porque para nós a gente fala assim, isso aqui é o produto. Né? E a gente está falando do contexto no qual a peça é apresentada na pessoa, né? A embalagem é parte fundamental. E isso foi muito bem pensado, porque, por exemplo, até a gente vai mandar de presente isso aqui, foi feito para encaixar num totem. Então, colecionável. Para ser colecionável. Que legal. Então, qual que era a ideia? A gente falou assim, isso que você comentou foi super intencional. A gente falou assim, a gente precisa ter uma embalagem que faça parte, que a pessoa esteja olhando para ela com frequência. E ela não queira jogar fora, independente de não ser para guardar a peça, mas que você esteja usando ela para alguma coisa e que ele fosse um elemento colecionável que estivesse ali no teu quarto e você em contato com aquele design o tempo todo. Decorativa, exato. Você vai olhar... vai lembrar sempre, né? Assim como você falou. E é o capricho e tudo que tem por trás. Então a gente tem essa preocupação, você vê nos detalhes, seja a peça, essa primeira embalagem, é uma outra que protege essa, né? Aqui numa embalagem que a gente utiliza para presentear. Então toda essa parte de produto a gente tem um cuidado bastante grande, né? Com cada um dos detalhes. Esse é um toque legal, principalmente para quem tem marca, quem está começando a ter o próprio negócio, que é essa sobrevida, né? Eu falo muito isso de brinde, quando a gente vai mandar brinde para parceiro, lembrancinha de fim de ano, eu falo assim, você pode mandar uma coisa que o cara vai pegar
usar e jogar no lixo, ou uma coisa que o cara vai estar olhando todo dia, né? Essa própria recorrência. É o adesivinho da Apple que vem com o iPhone, Exato. sabe? Que os caras colam no carro, Branding colam não sei isso, o quê. né, cara? Isso Tá vai martelando além, o né? tempo todo. É uns R$5 a mais que vocês devem ter por peça, que não deve se pagar no primeiro ano de operação, não vai se pagar no segundo ano de operação, mas é uma marca que tem 10 anos de operação, né? E, cara, tudo tem... Exatamente. Eu acho que existem diversas maneiras também da gente conseguir entregar isso por um custo mais interessante. A gente passou por diversos desafios até ter essa embalagem. E hoje eu te garanto que a gente consegue entregar, né, uma embalagem extremamente caprichada por um custo muito mais interessante, talvez, do que você veja numa outra marca alguém entregando um saquinho e isso aqui é mais em conta. Mas por quê? Pela maneira como é produzida, pelo que a gente buscou otimizar esse processo, pela escala que a gente tem de produção hoje. Então, são inúmeros atributos que vão permitindo com que a gente faça algo, né, entregando valor ali, sem também ter um grande custo, porque senão você acaba deixando de poder repassar, né, isso para o cliente. Então, a gente tem essa preocupação também de entregar um produto, né, com uma boa relação de custo-benefício e tal. Então, é desafiador, porque assim, senão você montar um press kit, um negócio e colocando, custa, você sabe o custo que é isso, né? Sem limite, né, de budget ali, você constrói. Então, assim, e é muito legal também que tem uma função básica também que não embola. Exato. Que é o desespero de qualquer pessoa que tem acessório. É aquela embolada de pulseira e colar que Parece você nunca elas, mais... né? Não, elas se... Tipo o cachorro no cio, né? Gruda ali, você não solta nunca mais. Conta o produto aí, deixa ele... Sim. Bom, mas é um ótimo exemplo, né, de como é possível fazer algo que tem uma percepção, talvez seja muito cara, porque realmente tem muita qualidade, design envolvido, mas é possível fazer de uma maneira, né, não tão cara. Cara, eu brinco assim que a gente escolheu uma das missões mais complicadas, né? Lá atrás a ideia, o sonho tinha toda a relação, né, com a minha construção, com o que eu acredito, com a minha paixão, mas eu não conseguia enxergar, né, talvez por conta dessa cortina, o tamanho do desafio que é querer vender algo que o homem ainda não usa, por um tipo de consumidor que é o homem que é super difícil, né? Fechado. Então a gente brinca, né? Vamos tentar fazer o impossível, vender para o homem o que ele nem usa ainda, né? E que não tem, né, em outras marcas nem nada. Vamos inovar. Então, junto com esse desafio, tem todas as questões ainda de o perfil do homem, que ele quer uma peça que seja barata, que ela entre e saia facilmente e que custe barato. Então, essa equação ela é quase impossível, né? Então, eu brinco, essa é a minha grande missão, né? Eu brinco. Tentar fazer a peça que entra e sai sozinha, dure para o resto da vida e custe R$50. Não tem como, é impossível. Então, assim, a gente foca principalmente na durabilidade, que eu acho que é um dos fatores que o homem mais preza, né? Mais leva em consideração. Então, por isso... não tem como a gente ir para outro material senão um aço, né, inoxidável e tal. Então, todos os metais que a gente usa são de aço inoxidável. E aí... Tem um ponto sobre o aço, porque assim, não é que o homem gosta de joia em aço, né? A gente sabe que esse não é o ponto. O que a gente precisa, o que o homem busca é produto com durabilidade e resistência. Se a gente fizer um produto com outro tipo de metal e colocar no mercado por um preço mais barato, você vai comprar talvez mais fácil pela primeira vez. Só que a gente está num jogo de recorrência, num jogo de longo prazo. Eu não posso deixar você comprar um produto que você vai comprar, mas você vai reclamar. Então, hoje, a gente fez uma escolha de trazer um metal muito mais durável, resistente, que vai oferecer uma melhor experiência para você e por conta disso você vai voltar a comprar. Então foi uma escolha de não deixar o homem comprar o que se você deixar ele comprar mais barato, ele paga o mais barato. Então, e ao trabalhar, depois a gente pode falar um pouco disso, mas ao escolher trabalhar com aço, isso nos leva imediatamente no que diz respeito ao metal para fornecedores da Ásia, né, no geral, mas o metal é a escolha por conta disso. Aqui a gente tem muita dificuldade em desenvolvimento de pequenas peças, né, nesse tipo de material. A indústria não é desenvolvida para isso. Então, naturalmente, a gente tem que buscar isso lá fora. E assim como o André falou, né, não é porque o homem se encanta com o aço, mas ele é o que consegue entregar uma durabilidade ali que vai deixar ele satisfeito. Porque a gente sabe, né, olha o tanto de coisa que a gente falou, da barreira que a gente tem, do quanto é difícil a gente conquistar a primeira peça. Então, depois que a gente tem essa conquista, a gente não pode perder, né? Então, o aço hoje, a gente acredita que seja o material que atende isso de melhor maneira.
E aí o aço, né, na cor prata, ele não tem banho, então você tem uma durabilidade aí quase que infinita. E aí o que tem coloração, né, a gente usa banhos na cor preta, no dourado, e a gente está sempre se desenvolvendo para buscar sempre o melhor com a maior durabilidade. Porque aí, quando se trata de banho, tem tendência de perder cor, depende de pH de pele, né, se isso vai acontecer mais rápido ou mais devagar. Então, a gente está em constante desenvolvimento no laboratório de até um ponto do aço, eu acho que esse, comparando o mercado masculino com o feminino, acho que esse é um ponto interessante, porque grande parte do que é percebido como perda de qualidade é a perda da coloração original, né, a perda do banho. E no masculino, a gente vende muito mais ainda a cor prata do que a cor dourada. E o preto também, né? Então, por exemplo, como o aço ele já vem nessa cor, ele não tem como perder a própria cor. Agora, imagina, faz muito menos sentido para uma marca feminina trabalhar com aço, porque ela vai encapar. Né? A maioria já vai vender muito mais o dourado. Então, você continua exposto a risco independente do metal que é a base. Então, no nosso caso, a gente tem uma base que ela não pode sair da onde a gente tem a maior proporção de venda e aonde a gente tem que trazer, né, alguma tipo de coloração, né, o preto ou o dourado. E eu acho que a gente também hoje trabalha com fornecedores de fora por conta do nível de qualidade que é entregue. É Exato. Impressionante, a gente não conseguiu até hoje buscar, eu acho que, assim, a gente, inclusive nós somos parceiros, a gente está o tempo inteiro provocando parceiros da indústria local a se desenvolverem e nos atenderem, mas a verdade é que... A gente fornece peças nossas para o laboratório deles, para eles entenderem o que é e tal. E não consegue entregar. Não consegue, às vezes, nem entender não tem o nível de serviço e não tem o nível de qualidade que pode ser entregue por fornecedores de fora. É impressionante o nível de qualidade que a gente consegue alcançar com esses parceiros. Mas, enfim... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui é pra mim, tá, Brasil? Que eu sou um curioso. Vocês vão ver como funciona a minha cabeça aqui em tempo real. Toma aqui um colar. Então, eu tenho alguns elementos. Então, eu tenho o colar, a corrente. Uhum. Tenho o pingente, tá? Com 2 anéis aqui, tá? Um elozinho de ligação. Tenho uma tagzinha aqui de assinatura daqui, design, que vem em quase todos os produtos. Isso. O que aqui é feito por vocês em casa? A montagem. 100% da montagem. Então, vocês vão pedindo as peças soltas? Grande parte, né? A não ser o que é mais básico, como corrente, né? Que são elos clássicos, você não precisa desenvolver, até porque é super complexo desenvolver. Agora, pingente e todos os componentes, a grande maioria é desenhado manualmente, né? Por mim, a gente desenvolve, né, no fornecedor, a prova, e aí a gente faz a montagem. O processo que vai ficar bem claro peças. assim, imagina que na sua grande maioria, o que acontece? A gente acessa poucas, hoje cada vez menos matérias-primas já disponíveis no mercado, e a gente busca trabalhar cada vez mais o desenvolvimento de matérias-primas exclusivas, porque só assim que a gente consegue imprimir as nossas ideias, garantir diferencial, né, perante concorrência, né, e tal. Então o processo, ele nasce de um desenho à mão, aqui, passa por um profissional que vai fazer a modelagem 3D. Beleza. A gente faz o modelagem 3D no computador, a gente envia para um fornecedor que vai desenvolver um molde e fazer a injeção do aço por ali. A gente pega essa matéria-prima e tudo que tem mais de um componente tem todo um roteiro de produção, de qualidade, e é feito internamente. Isso. Então, 100% da montagem das peças ela é feita interna. Isso. E o desenvolvimento, a criação, o desenvolvimento do 3D e tal é interno. Depois ele passa por uma etapa externa de desenvolvimento dos metais e retorna para que exista a montagem, qualidade e tudo. Exato. E a criação nem sempre ela é feita já pensando, igual você está vendo, né? Essa corrente, vou desenhar esse pingente porque vai com essa corrente de 70 centímetros. Esse era o segundo ponto que eu ia perguntar. Não, nem sempre é. A gente tenta criar uma linha de identidade ali de pingentes, por exemplo, sempre alinhado. Isso. A gente tem um guidelines muito claro, até para permitir que isso seja escalável dentro da empresa, dentro do time de criação. Então, a gente é muito fiel àquela identidade ali e a gente cria, né, as peças separadas já visualizando, de certa forma, como vai ficar. Era isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, essa corrente daqui, o que eu imagino. Sim. Devem ter algumas outras peças que usam de base, talvez, essa mesma corrente. Sim. Então, por ela ser meio coringa, você consegue replicá-la em 3, 4 modelos. Então, você consegue ter meio que uma base que você consegue replicar em peças diferentes. Então, você consegue fazer uma produção maior, que deve facilitar para vocês, e consegue, da parte de vocês criativa, a gente vai montando esses elementos. E a gente tenta criar até uma identidade até para as peças que são mais comuns. Então, tem N elos de correntes, a gente tem os nossos, né? Não que a gente desenvolveu, mas que a gente
preza como uma identidade nossa, até para ter essa sinergia constante ali dos produtos. Não, porque, por exemplo, essa daqui é bem específica também. Bem específica. Então, é um elozinho com uma... É um elo gourmet trabalhado, né? Com textura. Uma texturinha. Isso daqui é bizarro. Isso aqui, essa curvinha daqui, quantas peças você deve ter com isso daqui, porque é muito específico. Essa peça eu quis trazer, inclusive, porque outra coisa que eu brinco também, que eu sou cientista de fecho. Porque como tem esse perfil que eu faço... Não, eu acho que eu sou o único. Tá. Mas é porque assim, eu acabei de falar, né, do perfil do homem e tal, uma peça que entra sozinha, se ajusta, sai. Cara, eu constantemente fico fazendo experiência e desenvolvendo os novos formatos possíveis de fecho que se ajustem. Pai, se soubesse a quantidade de pulseira que eu já xinguei. Porque você precisa pôr e não fecha com uma mão só. Aí você tem que fechar com a esquerda. Mas... Enfim, eu tento desenvolver... Chama a mãe, a pulseira chama a mãe, tem que chamar a mãe para colocar. Não tem como. Mas esse é um grande exemplo. Ela tem um fecho aí com trava de segurança, aqui, ó, delícia. mas dá uma puxadinha para você ver que é elástico esse fio, né? Então isso dá um conforto maior para você. Então eu fico incansavelmente desenvolvendo muito legal. tipos de fechamentos aí para atender o homem, né? E, cara, sabe o que é legal disso? Porque, assim, a gente vem buscando cada vez mais desenvolver peças exclusivas e também simplificar o portfólio. Você imagina que a gente tem hoje mais de 2.000 matérias-primas que compõem o portfólio e mais de 500, 600 modelos. Então, você imagina a complexidade de planejamento, mais de 7.000 de compras e produções. Até agora. Então, assim, hoje a gente também vem com uma parte de engenharia cada vez mais sofisticada. Um pessoal de planejamento, de materiais, de desenvolvimento de produto, de gestão da produção. E, inclusive, recentemente, a gente tem, né, a gente contratou um profissional que ele fazia modelagem 3D, tem feito trabalhos em colaboração conosco, e ele desenvolvia motor para carro no 3D. E tem fechos que tem mecanismos de fecho, né, que precisam fechar, engatar, e que não é só... Porque quando você vai desenvolver só um metal, por exemplo, um pingente, às vezes é uma parte de modelagem 3D. Quando envolve um mecanismo, tem um aspecto de engenharia que precisa ser trabalhado. Então a gente vai lançar em breve algumas coisas muito legais, assim, pensando em oferecer design, mas essa conveniência, a experiência. Essa aqui, ó, só o Brasil talvez não esteja. Isso aqui é muito massa, porque tem um fechinho que faz uma curva aqui, ó. Você precisa fazer um lock aqui, ó. Pá. Pra travar. Só que tem um ímã. E esse imãzinho daqui, ele é um... É o que faz a diferença. A gente porque na hora que você põe, ele já gruda. Então você não precisa... Porque eu acho que é uma... Isso aqui é... Parabéns, viu? Nosso cientista de fecho aqui, ó. Você resolveu Obrigado. Porque é muito comum você pôr uma pulseira e ela não vai. E aí quando encaixa, não encaixa direito pra você virar. Só que com o ímã, ela... Pum. Empurrão. Isso é o tesão, cara. Isso é um tesão. Pô, e basicamente o que vocês fazem é um Lego gigante, né? Vocês vão criando as peças de Lego. Exatamente. Porque cada design de Lego é único, mas vocês vão criando as peças de Lego e vão, tipo, clicando assim na fábrica Lego, de vocês o que vai fazer. Ser desmontada e ser feita uma outra completamente diferente. Então isso também é uma parte interessante, né? E um ponto assim, mudar. Né? Porque quando a gente começou, e principalmente acho que é algo que a gente evoluiu muito ao longo da trajetória, porque você tenta imprimir a tua ideia e às vezes só com uma ideia conceitual, né, de produto. E hoje o trabalho do Bruno, da equipe, é não só olhar para o aspecto estético, mas é entender sobre processo produtivo, sobre produtividade, viabilidade de produção, porque a gente tem que pensar se a gente vai ter lote produtivo, se isso tem uma dinâmica de produção que nos permita o custo adequado, se isso vai se encaixar dentro da nossa estratégia de estoque de matéria-prima, como é que vai ser isso na produção, qual é o reflexo disso em termos de qualidade, experiência do cliente. Então, ele é um processo muito mais complexo, pensado de maneira muito mais estruturada hoje. No começo, claro, né, você vai fazendo, a gente vai se virando. Então, claro que hoje é uma outra realidade de como se iniciou. Mas é realmente um negócio complexo, desse ponto de vista, por gerenciar toda a cadeia. Então, a gente faz tudo dentro de casa. E não é nem só em produto, né? A gente faz desde que a gente falou toda essa etapa de desenvolvimento de produto, tudo. Produção, de fotografia, design gráfico, marketing digital, programação, atendimento ao cliente. Então, a gente tem uma operação muito verticalizada e o principal disso é, na verdade, ganho de velocidade, né? Então, para nós, acho que é ali dentro que a palavra velocidade manda e a gente tenta fazer desde o produto até levar a comunicação, a campanha ao ar ali com muita rapidez. Essa semana, inclusive, por curiosidade, a gente conseguiu levar isso à prova de novo, né? A gente conseguiu, dentro de uma semana, fazer nascer produto, né, do zero, da criação até
até chegar no site com campanha, com tudo. Dentro de uma semana, né? A gente teve um bloco de produtos que a gente conseguiu fazer de cabo a rabo ali com muita velocidade. Claro, assim, é até interessante falar isso hoje porque a gente já fez no passado em um dia, mas o ponto era a estrutura muito mais simplificada. Muito menor. Né? E não e hoje existem inúmeras etapas, né, do ponto de vista de controles, de engenharia, de sistema, de fiscal e tal, que não impedem com que você faça dentro de uma maneira tão veloz como foi feito no passado, mas imagina você lançar 50 produtos da concepção até o ar em uma semana. Não, e escala, né? Porque exato. Imagina você vende 1000. Não, e aí precisa... Pô, não tem. Falta a tarraxinha aqui, não tem. Pô, esquece. Aí não adiantou, né? É complexo. Esse é talvez uma das frentes mais complexas do negócio, é a parte de planejamento de materiais. E aí eu quero perguntar uma coisa aqui, que é talvez a pergunta que devem fazer pra vocês em todo lugar que vocês vão. E o Caio Castro? Sabia. É cheiroso? Como é que é teu cara, o homem, como... Ele chega assim, vocês chegam... que perfume que ele usa? É um Givenchy? É um... Olha, cara, essa pergunta eu nunca fiz. Você pode fugir. Cara, sobre a parceria, acho que falar, né, de como é que isso se deu, como é que a gente explora isso hoje. Eu acho que isso veio... Primeiro que é o seguinte, acho que a gente sempre buscou, em vários dos relacionamentos que a gente constrói, verdade por trás, parcerias genuínas, né, de buscar estar próximo de pessoas que curtem a marca. Então, assim, acho que é interessante que com o Caio surgiu de uma oportunidade, né, a gente foi apresentado por amigos em comum, né, que identificaram na outra ponta um cliente, um baita cliente, que, pô, a gente viu como uma baita de uma oportunidade de aumentar a nossa conexão, né. Então, acho que o Caio entra como um investidor, um parceiro, e tem um papel hoje importante dentro da nossa estratégia de operação. Depois o Bruno pode contar muito mais para a parte de produto e marketing, mas veio da identificação primeiro de um cliente que poderia ser um grande parceiro. Mas isso também está dentro do contexto que a gente sempre buscou ter essa atenção. Como você falou, sempre está estudando, vendo as coisas na gringa e fora. E lá em 2020, a gente começou a ver esse movimento das grandes personalidades se associando às marcas, fundando marcas, construindo negócios nas costas da tua audiência. E aqui no Brasil não existia. Também, E aí a gente a gente era muito próximo de uma galera de marketing, de umas grandes empresas por aqui, e a gente começou a discutir bastante esse assunto. A gente identificou aqui uma oportunidade de ser pioneiro. A gente falou, nós somos pequenos, mas a gente tem que se colocar objetivos e fazer coisas como, né, a gente sempre teve isso aí, pensar grande em tudo que a gente for fazer. A gente quer fazer um negócio que a marca gringa está fazendo com a maior personalidade que a gente poderia ter como parceiro no Brasil. Então a gente quis ser pioneiro por aqui nesse movimento. Então acho que a gente foi uma das primeiras marcas. Na época tinha feito, Marina Rui Barbosa tinha feito com o Zezemol, com a Arezzo, e a gente lançou na sequência, tanto é que a gente teve uma visibilidade, né, nesse momento decorrente desse movimento. Foi pioneiro. Mas enfim. É louco, né? Porque eu brinco aqui, acho que eu falei isso pro Caíto quando ele tava aqui, né? Que todo CEO hoje virou um rockstar, né? E é uma coisa que parece que as marcas estão... Eu acho que é o oposto, né? O rockstar que virou um CEO, né? Ele é muito à parte, né? Não tem como. Mas você vê um movimento cada vez mais das marcas de, tipo... Pô, não adianta só você ter uma marca, né? Parece que você precisa ter um frontman agora, né? Quem que é o cara que representa a nossa marca num mundo... Sim. Físico, tem que ter uma né? cara, né? A humanização dela, né? Tem que... Mas no caso do Caio, eu acho que a gente teve muito mais ponto positivo, né? Além disso, dá pra dizer que foi a fome com vontade de comer, porque ele sempre consumiu, ele já era cliente nosso, ele é muito criativo e ele tinha vontade de fazer e construir as próprias peças, né? Então, acho que isso foi um casamento perfeito. E eu acho que assim, muitos artistas, né, têm aflorado essa sensação, essa criatividade, mas evidentemente tem uma rotina que os impede de repente, colocar de pré e gerenciar um projeto. Então, a gente entra numa parceria em que muitas vezes a gente consegue dar vida a algumas das ideias que eles constroem em parceria, né? Então, hoje ele tem um papel tanto criativo, né, tem até uma linha dele, depois o Bruno pode falar melhor, e também na parte de marketing, o Caio atua muito como embaixador. A gente vê por ali ele como um principal parceiro com uma estratégia de construção de marca, de posicionamento, né? Então, acho que a gente também, como era algo muito novo para todo mundo, eu acho que a cada ano que passa, a gente está entrando no 3º ano de parceria, a gente foi aprendendo muito como trabalhar em parceria, como gerar valor através dessa parceria, e eu acho que muitas das nossas convicções do que funcionaria mudaram, e a gente encontrou várias outras maneiras de fazer com que essa parceria fosse interessante para todo mundo, né? Então, eu a acho imagem é importante, mas acaba ficando até de coadjuvante, né, nessa parceria. Ele ajuda muito na parte de conexão, network, negócios, na parte criativa. Então, muitas pessoas associam ele, talvez assim, né, vão associar naturalmente como
alguém que é a cara da marca, que vai fazer propaganda, mas não, ele tem um papel no bastidor muito importante que vai muito além disso, né? A gente sempre buscou explorar, assim, isso seja no Caio, que foi um dos primeiros, né, investidores a embarcar. Na sequência, a gente fez uma rodada de investimentos, onde a gente trouxe também mais 5 empresários que investiram, apoiaram o projeto, entre eles os fundadores da Oakberry de Açaí. E qual que é o ponto por aqui, né, que a gente entende? Uma coisa é o recurso financeiro, o investidor financeiro. Agora, todo o teu relacionamento, o que você aprendeu, se desenvolveu, isso tem um valor ali enorme, que quando conectado ao dinheiro, né, que visa financiar determinado projeto, pode destravar muita coisa. Então, a gente sempre buscou estar próximo de pessoas que, em primeiro lugar, curtem o projeto, acreditam no que a gente está fazendo, mas que possam apoiar em alguma frente estratégica. Então, pega uma marca que a gente admira, olha o trabalho que eles fazem numa questão de lifestyle, construção de marca, franquia, internacionalização, verticalização da produção agora. Então, você busca estar próximo de pessoas que aceleram. Então, na nossa entrada no varejo físico, os acessos aos shoppings foram facilitados por essa questão. E então, isso vem sempre. Então, a gente tem um parceiro por aqui de marketing, a gente tem um parceiro investidor por ali, e a hora que a gente monta esse ecossistema, eu acho que quando a gente tem um desafio, a gente sabe para quem ligar, e isso vem acelerando muito o nosso desenvolvimento. Né? São várias pessoas que contribuem de alguma maneira para o desenvolvimento. Ainda tem o Caio ali pra ficar olhando, né? Exato. Agora tem Você vai ver lá na sede. Então... Não estiver fazendo nada, né? Fica admirando. Fala, bonito homem, né? Pô, bonito, sacanagem. Você falou de ponto físico. Vocês são uma marca estritamente digital. E tem os pontos físicos também. Eu lembro que tinha em alguns lugares, aí eu lembro que sumiu e eu sei que agora tá abrindo de novo. Como é que é esse movimento de quem nasceu digitalmente, quem nasceu na internet... ir pro ponto físico? Porque o que a gente trabalha muito, o que a gente vê muito é pessoas que têm marcas físicas... O inverso. Desesperadas para ir pro online porque não conseguem migrar ou não conseguem passar. Mas qual que é a relação disso, assim? Qual que é a vantagem? Como é que é esse processo de ir pro ponto físico? Cara, primeiro assim, acho que no que a gente se baseia para poder estruturar esse movimento. Acho que um primeiro ponto foi o seguinte, eu acho que o digital ele pode ser um canal super importante para uma marca se lançar no mercado. Isso é uma coisa, é um primeiro momento, é um primeiro passo de uma jornada longa que a gente já tem. E aí, acho que esse movimento, essa atenção nossa começou em 2019, quando a gente tinha buscado analisar mais a fundo alguns relatórios de mercado, enquanto na época, se eu não me engano, o e-commerce representava 4% do varejo físico no Brasil, dentro da categoria de joias e semi-joias era 0,9%. Cara, 0,9%. Então, sendo que a percepção do público muito diferente, talvez, disso. E aí você olha o seguinte, a gente pensou, legal, é um fato que o e-commerce deve cada vez mais aumentar sua penetração frente ao varejo físico, então, se a gente se mantiver forte por aqui, a Keydesign vai estar numa posição de vantagem para capturar esse aumento de penetração do e-commerce, porque uma vez que o consumidor vem para consumir essa categoria dentro do digital, sendo referência, a gente Vocês estão lá? Estamos lá, mas ao mesmo tempo a gente está de fora de 99% do jogo. E não é só de 99% das transações, mas eu acho que quando a gente olha para o físico, a gente precisa entender jornada do cliente. Então, quando a gente desenha o nosso plano de expansão ao físico, acho que são 4 principais motivos que a gente tem por aqui. Primeiro, é desenvolver esse novo canal de vendas entendendo o tamanho do físico, né, dentro do varejo físico. Segundo, é muito importante para a nossa estratégia de construção de marca. É extremamente importante. Terceiro, pensando em jornada aqui, para nós é uma estratégia de aquisição de clientes. Então, uma coisa é o seguinte, a gente está lidando com um homem que nunca comprou uma categoria e que o e-commerce, que pode ser conveniente para você comprar uma coisa e já compra, pode ser um inconveniente para você comprar uma coisa pela primeira vez. É porque você quer ver como é que fica, né? E aí, então, para nós, o físico ele tem um papel de adquirir um novo cliente. Eu abro o relacionamento com você no físico. Fundamental para aquisição, e depois, né? de repente, você vai se relacionar com a marca em múltiplos canais, de maneira omnichannel. Talvez você vai se tornar cliente do e-commerce, se assim for mais conveniente para você. Mas se a gente não tiver esse primeiro corpo a corpo, talvez você nem se torne cliente da marca ou da categoria. Então, esse é o terceiro ponto, é uma estratégia de aquisição de clientes que, inclusive, do ponto de vista de retorno sobre investimento, para nós é muito importante porque todo esse desenvolvimento que se deu no e-commerce, a gente brinca, acho que é como um bolo. Acho que o bolo cresceu, bem mais transações no e-commerce, mas cresceu muito mais a quantidade de pessoas que dividem esse bolo. Então, o mercado e-commerce ele é maior, mas talvez ele seja muito mais desafiador para todo mundo que está dentro. Então, o custo de aquisição de clientes é muito maior e a gente começa a olhar para o físico já também como um modelo de negócios
possivelmente mais rentáveis. E se você for ver grande parte das DNVBs, nativos digitais, que se lançaram no e-commerce, que hoje tem um crescimento sustentável e uma operação rentável, tem o físico como uma parte muito relevante da tua estratégia. Então, para nós, o físico, ele tem esse papel. Também tem um papel, acho que importante, que a marca ela é extremamente presenteável. Então, e a gente não leva, na nossa visão, para os shoppings, uma marca de joia masculina. A gente leva uma alternativa de presente que concorre com N outras categorias. E, inclusive, a gente tem muita estratégia de marketing e comunicação voltada para isso, e a gente também vê as mulheres como uma parceira muito grande dentro da jornada de aquisição de clientes ao presentear pela primeira vez. É isso que eu ia falar, paizão. Ela introduz. Vocês estão... Assim, digital é incrível, acho que é um trabalho incrível, mas quando a gente tá falando de shopping, o shopping pro Brasil, a relação nossa com o shopping é muito diferente. O shopping é onde a gente vai passear. Principalmente a gente tá falando de São Paulo, que talvez o pessoal... Isso eu sei que tem no interior também, mas o paulistano, o shopping é um rolê. Ele tá falando de quantos milhões de pessoas? 20 milhões que devem morar em São Paulo? Já é um absurdo. Você vai no shopping pra dar uma volta. Aí você tá com sua mulher, a mulher olha, vê uma lojinha e fala assim, pô, amor, se veste mal, podia usar uma coisinha aqui? Ó que bonitinha aquela pulseira ali, olha aquilo ali. E aí o mesmo cara tá passando, vê com os amigos e fala, pô, mano, puta pulseira legal aqui, essa aqui, né? Pô, parece com aquela que eu vi do cara lá. Às vezes ele rompe essa barreira através da mulher, né? Porque ele sozinho talvez não conseguiria. Aí ele ganha de presente, coloca, teve o apoio, teve o elogio, fala, opa, peraí. Aí cara, sente pensar bem negócio, e esse ponto que você fideliza. falou do fluxo, né? O negócio mais assim, técnico que a gente fica discutindo o tempo todo é o seguinte: o que é o aluguel do shopping? Para nós, a gente compara, quando a gente pega dois modelos de negócios, varejo físico e digital, a gente compara o papel do aluguel do shopping ao papel do marketing digital, porque é o responsável pelo fluxo. Se você não fizer marketing digital, ninguém está passando na frente da tua loja, ninguém acessa teu e-commerce. Se você então a gente entende que no aluguel, no shopping, a gente compara a linha de marketing desse modelo de negócio com a linha do custo de ocupação do outro, e às vezes a gente consegue ter uma relação de investimento sobre retorno mais interessante pagando o aluguel de um shopping que traz alto fluxo do que de repente brigando para trazer fluxo exclusivo para nossa loja online. Então é isso que a gente vem buscando construir dentro de uma estratégia de canais agora. Mas qual que é o mais... Ou o que vocês escolheram, ou o que vocês acham mais interessante? Que design abrir as próprias lojas, os próprios quiosques dentro de shopping, ou franquear a marca? Por enquanto, loja própria. Tá? Dentro do nosso... a gente vem estudando o tempo todo o mercado de franquia. Eu acho que o próprio parceiro investidor por ali visava trazer know-how. A gente vem estudando mesmo. Assim, o ano passado foi um ano em que a gente se fez contato com muitos franqueadores, franqueados. E eu acho que é bastante sensível aqui, porque assim, é uma relação de parceria, são inúmeras sociedades que são criadas. Então hoje a gente está se vendo dentro de um modelo em que a gente, como é um início de jornada, a gente acha que operar esses pontos de venda traz um know-how muito importante que é o que é comprado pelo franqueado, né? Ele compra o teu know-how, compra a ideia de um negócio que tenha sido validado, e para nós ele acelera muito o processo de aprendizagem. Então a gente está em contato com o cliente no físico, modelando essa operação, para que ela possa ser escalada via uma estratégia de franquia, ou que ela possa ser escalada de maneira mais consistente com a própria operação própria. Então, vamos dizer assim, esse primeiro ano a gente aprendeu muito sobre produtos, sobre VM, sobre treinamento, sobre desenvolvimento da equipe de vendas. Então, tudo isso vai poder ser utilizado, né, dentro de uma estratégia própria ou junto de franquias, que pode ser interessante. Acho que no início de jornada a gente, por enquanto, deve manter operações próprias. Então, por algum tempo. Para quem tá de fora, então basicamente vocês criam... Estou reduzindo aqui, tá? Vocês criam uma lojinha, aprende a operar essa lojinha, assim, puta, entendemos como funciona. Então, pô, vou ensinar você como você cuida da minha lojinha agora. Né? Exatamente. Aliás, em 2019, 2018, tinha um quiosque de vocês em Riviera, aqui em São Paulo. Na temporada, né? Excelente. Acho que teve uns 2 ou 3 anos, né, em seguida. Excelente, incrível. Era uma pop-up de verão ali. Comprei muita coisa lá. Que tava assim, passeando por lá, tava com a mulher. Ah, que bonita essa daqui. Eu falei, tá bom, vou pegar aqui mais uma aqui. Mas você usa acessório há bastante tempo. Sim, uso. Mas aqui também, que uso os meus, né? Sim. É o que escolhe os que ela gosta, que é outra dificuldade. Isso aí é uma grande oportunidade, essas lojas temporárias, né? Sim. É algo que a gente tem como um projeto de poder fazer com mais frequência, porque é se colocar onde as pessoas vão estar e num momento adequado. Porque para nós, o sucesso que aconteceu na Riviera não é só pelo fluxo que estava lá, mas era num
um momento que as pessoas estão mais leves, abertas a poder cuidar. Fim de ano, começo de ano, já comprou presente, você se dá um presente, é um momento... participar de momentos que fazem sentido. Isso a barbearia vem aí, uma Riviera vem assim, mas assim, de maneira geral, a estratégia no físico, seja com lojas próprias, mas um outro ponto muito importante são a venda atacado, né? Porque daí são parceiros que têm já um relacionamento com uma base de clientes que têm condições de apresentar a nossa marca e a categoria, mas assim, eu diria que os nossos esforços estão grande parte no futuro concentrados a esses novos canais. Exato. E a integração deles com o digital. E o segundo ponto, acho que tinha um quiosque no Anália Franco, esse eu tenho saudades. Porque esse daí era muito... eu sou criado... Tá indo pro pátio paulista. Pô, porque ali era... Porque vocês falaram uma coisa que é muito o que eu passo, assim. Tem muita coisa que eu olho em site e eu sou muito físico, assim. Eu preciso pegar. O homem tem muito disso, né? E aí, às vezes, eu falo assim, puta, parece legal. Só que, puta, mano, por exemplo, você tá com um colar de pérola aí. O que me pega, principalmente quando eu compro colar de pérola, eu nunca sei qual que é a textura. O brilho. Aí tem um que eu gosto, outro que eu não gosto. Então, pô, eu comprei... Desse? Esse é legal, esse é bonito, então, bem bonito. Mas sabe quando você olha assim, você fala assim, putz, não gostei disso daqui. Então, quando tava no físico, você pega e você fala assim, não, é esse. Anel, pô, anel é impossível. Anel é... Você tem que ter uma... É a nossa grande dor, né, você tem que ter sabe, você tem que ter... É porque milimétrico, são assim, milímetros, né? E a mesma pessoa, no mesmo dia, tem 20 tamanhos, né? Porque de manhã seu dedo tá de um jeito, à noite ele tá de outro, depende da temperatura. Pô, eu que treino jiu-jitsu, cada hora o meu dedo tá de um tamanho... Dependendo do quanto eu apanhei na noite anterior, tá. Então é isso, né? Mas foi pro Pátio Paulista. Pô, indo, vai inaugurar esse mês. Que saudades. Você que tá no Morumbi e no Pátio Paulista. Morumbi, Eldorado e Pátio agora. Pô. Então assim, na verdade, até a escolha, a próxima jornada deve vir com lojas em outro formato de loja. Assim, porque os quiosques foram uma estratégia de entrada, porque a gente tem muita mais liberdade. Os contratos são mais flexíveis e também a gente tem essa liberdade de mudar, né? Então a gente sabia que era um momento de testar. A gente testou um shopping, testou um posicionamento, foi para outro shopping. Morumbi acabou de mudar de ponto, e vimos um aumento expressivo de vendas logo no primeiro mês. A gente agora está tentando entender na frente de qual loja a gente tem que estar, em qual lugar do shopping. Então, assim, é um processo de aprendizagem e esse know-how está sendo agora, de uma certa maneira, registrado para que uma próxima jornada de expansão possa dar de maneira muito mais assertiva, porque daí você não pode errar, né? Se você vai imobilizar, então assim, você tem uma outra situação. Então a gente aprendeu, estava modelando bem, e agora a ideia é escalar com um maior nível de assertividade. Próximo passo dá para dizer, né, que provavelmente seja a loja. Eu tenho a percepção, não sei, que o quiosque às vezes ele tem um fluxo melhor de cliente, assim. Eu sinto que ele tem uma visibilidade maior. Porque você acaba estando meio que no caminho, assim. No caminho, Acho que é muito mais fácil, às vezes, por exemplo, você ter uma loja num ponto cego do shopping. Foi considerado, porque numa marca que acho que começa a sua empreitada no físico, essa visibilidade foi um fator decisivo para a gente também. Só que, ao mesmo tempo, você tem vários outros fatores que a gente começa a considerar. Quando você trabalha com quiosques, você é entendido pela própria equipe do shopping dentro de uma vertical de merchandising, porque você compete por espaço com alguém que está fazendo merchandising de um carro, de uma outra coisa. E os custos de metragem quadrada, eles são desproporcionais relacionados a uma loja. Se você for pegar o custo, nesses shoppings que a gente falou, o custo de um quiosque de 6 metros quadrados, 9 metros quadrados, ele pode ser equivalente ao custo de ocupação de uma loja de 30. Nossa! E ninguém imagina isso, né? Todo mundo mesmo? tem a percepção que é mais barato. É muito caro. O que muda é o investimento. É o investimento. Então, você tem que fazer o investimento que ele é mais alto. Você tem que escolher aquele ponto. Muitas vezes você tem a luva, ou muitas vezes você tem o risco em relação a contratos que precisam ser mantidos de maneira, né, diferente. Contratos mais longos. Então, dependendo depois. E tem um outro ponto também, que para nós é a experiência, a experimentação. Por um lado, você tem uma maior visibilidade, talvez uma facilidade do cliente se aproximar, do homem se aproximar, mas talvez você não ofereça a melhor experiência e o conforto para ele estar ali durante bastante tempo. Mais exposição para ele sendo bem atendido e conseguindo ter acesso ao conteúdo, à troca que ele precisa ter com o vendedor para poder converter. Você não fica tão à vontade, né? Você é meio caos, assim. Você tá tipo ali... Como todo mundo vê o quiosque, também vai te ver, né? Então a gente quer muito validar essa questão na loja. E gente passando, né? Às vezes você tá exatamente, né? Um dia que tá muito cheio, é estressante, assim. Eu vejo alguns quiosquezinhos que às vezes o vendedor tá tadinho, tá ficando louco. Pegando aqui, pegando lá. Atendendo 15 pessoas ao mesmo tempo, é loucura. Pô, essa é a segunda no dia, hein? Vazia, né? E aí, pra gente encerrar aqui,
eu tenho uma pergunta de ouro, assim. Vocês que têm uma marca que já está estabelecida, uma marca que já está passando por rodada de investimento, conseguiram já um investimento, um sócio grande como o Caio Castro, qual que é a dica que vocês dão para quem está começando a empreender, principalmente nesse meio de moda masculina? Qual que é a dica para começar o seu negócio? Acessório, moda, esse tipo de coisa. Cara, eu acho que, assim, falando tanto do e-commerce quanto de moda, eu acho que, assim, antes de mais nada, entender que o e-commerce é um negócio. Né? Eu acho que por diversas... E a gente passou a... Desmistificar essa ilusão de que qualquer um pode fazer e é fácil. Não é, eu vou abrir um e-commerce, você está abrindo um negócio. Né? Então, a gente teve já a oportunidade, eu acho que durante essa jornada, buscar apoiar vários empreendedores em início, né, de trajetória. E a gente identificou um comportamento comum que é colocar um negócio no mercado com muito pouco preparo. Né? Então eu acho que assim, e num mercado que cada vez é mais competitivo, complexo, né? Então as pessoas embarcam dentro de uma jornada e vão descobrir muito dos problemas depois. Claro que você vai descobrir muita coisa depois que você começa, fato. De repente, se você soubesse tudo, você nem começava. Tem um ponto, a gente brinca, fala, cara, se você souber o tamanho do buraco, até é bom saber, senão você não faz. Né? Então acho que muita coisa você vai descobrir ao longo da jornada, mas existe uma necessidade de preparo, de planejamento muito mais estruturado, acho que do que a maioria faz. E quando a gente pensa em moda, acho que a gente já falou bastante sobre isso, buscar um diferencial. Né? Lá atrás, eu acho que a gente tinha um sonho, a nossa ideia era ser uma marca de vestuário. Né? Nasceu como uma marca, a gente chegou a ter, marca de ter moda, a gente queria ser a marca de moda. Né? Então foi o seguinte, a gente falou assim, a gente vai lançar uma marca de vestuário, mas talvez para lançar uma marca, para ter uma marca de vestuário de moda masculina completa, será que é o vestuário que tem que ser a primeira categoria? E a gente começou a ver que várias marcas de moda, na verdade, elas se lançaram e se tornaram reconhecidas por uma categoria, e depois com uma marca mais forte, expandiram seu portfólio. Então, às vezes a gente olha o final de uma marca de sucesso e quer começar pelo fim. Então a gente falou assim, vamos lançar uma categoria, vamos ser muito bom nisso, vamos ser reconhecido por elas. E isso vai nos tornar capaz de operar em outras categorias. Tanto é que a gente decidiu, por uma questão de estratégia, focar só nos acessórios, mas em 2019 a gente lançou uma linha completa de vestuário que foi um sucesso. Foi muito complicado uma decisão de fechar e focar nesse posicionamento, mas estou mostrando assim... Eu acho que é muito importante que estude não só o final, a marca de sucesso que você conhece hoje, mas a trajetória e pense numa estratégia, numa jornada para se colocar na posição que você deseja alcançar e estude muito mais sobre uma questão de imagem, de processo produtivo. A gente vê que as pessoas já gastaram muito dinheiro uma vez que vão entender o tamanho do buraco e aí já é tarde e não tem condições de continuar. Então, assim... Eu acho que esse dimensionamento, cara, esse dimensionamento é essencial. Quanto mais você... estudar e souber, né, do quanto vai ser necessário, não só de investimento financeiro, né, que eu acho que isso é até mais, talvez, fácil de mensurar, mas de energia, principalmente, porque você lembra, né? Que você... Ele foi o primeiro, a criação, ele me chegou e falou assim, ó, a gente vai começar essa marca, a gente precisa de X. Aí eu falei, não, vamos fazer o plano de negócio. Eu falei, Bruno, é 3x. Eu sou criativo, né? Senão não tem como. E nem era muito, tá, lá atrás, mas era 3x. Ou seja, era 3 vezes a expectativa inicial por conta de você não conseguir mapear tudo que é necessário para poder colocar de pé um negócio. É porque a gente fala de empreender, a gente conversa com muita gente, assim, principalmente o cara que segue, acompanha. Tô querendo lançar uma marca de acessório. Falo, que legal. Não, comprei aqui 30 pulseiras da China, vou revender. Então você já não está criando, você não está criando uma marca, né? Você está criando uma lojinha que revende coisa. Beleza, mas e aí o que você vai fazer a partir daqui? É difícil, né? Então acho que às vezes as pessoas não têm essa dimensão do... É muito o que eu vou fazer agora. Às vezes se pensar uns 2 passos à frente, é uma benção, né? Você já se resolve vou fazer isso por quê? Mas será que eu vou vender mais barato do que o cara que tá... Isso que eu falei, eu acho que uma dica muito boa é talvez entender, né, algum diferencial que você possa ter, né, frente ao mercado. Isso já é algo, né? Se você vai vender, sei lá, pulseira que seja, igual você tá falando, vai comprar da China, mas então muda a embalagem, faz só de uma cor, bota alguma coisa que seja, que você possa criar uma identidade e vender aquilo como diferencial.
Aí você começa O teu jogo é de produto, preço e comum. escala. Também pode ser, né? Então eu acho que no começo é decidir qual que é o teu jogo e ser fiel a essa estratégia. Porque senão você fica perdido de querer reproduzir muita coisa dentro do negócio e não tem uma estratégia que tenha sinergia. Lá atrás, quando a gente começou, existiam... Eu lembro certinho, a gente tinha esse slide ali, a gente tinha mapeado 4 e-commerces que vendiam acessórios masculinos. Todos eles, o perfil de produto era idêntico, comprado e revendido ali da China. E todos carregavam alguma coisa do tipo pulseira homem, pulseirismo, alguma coisa nesse sentido. E a gente viu o seguinte, tudo bem, eles são lojas que vendem pulseiras e colares revendidos da China. Nós seríamos uma marca. E a própria decisão do nome visava trazer muito mais liberdade para que a gente pudesse navegar em outros ambientes sem já nascer com um nome que restringe a nossa atuação. O design veio muito por causa disso, né? Então, o design, a ideia, inclusive, o sonho era aplicar as nossas ideias de design para N coisas, que a gente pudesse lá no futuro fazer móveis, né? Que seja, né? Uma empresa de design que estava começando por acessórios e vestuário, mas que ainda assim, né? Quem sabe um dia pode vir a acontecer. É engraçado que vocês falaram exatamente uma coisa que eu sempre falo quando eu cito aqui design. Eu falo assim, pô, quer uma loja de acessório e tudo mais? Cara, aqui design é design próprio. Então, pô, eu posso falar pra galera que segue, posso falar 30 sites que vendem pulseiras. Você tá falando de loja, né? Eu tô falando loja. Desses 30, vocês vão ver que tem uns 20... Você vai ver que tem as mesmas peças. Por quê? Porque todo mundo compra do mesmo rolê da China e aí cada um revende de um jeito. Ou da mesma peça na 25, ou não sei o quê. Ou não acredita até no próprio produto, identidade, e acaba... O que vende é isso aqui, então eu vou vender isso aqui. Acaba todo mundo vendendo a mesma coisa. É vagabundo que tá vendendo pulseira de âncora em 2023, sabe? Porra. Tá meio atrasado. Não, é foda, é foda. E é difícil. Eu recebo até hoje. Chega pulseira de âncora e falo, sim. Muito obrigado, mas, meu... Essas foram as primeiras, né? Essa aí eu tenho essa é clássica. Clássica. Demais. O nosso não foi nem... âncora, né? Mas anzol, a gente começou com anzol. Pô, é que você dava a mão assim e fechava com anzol. Com corda náutica importada. Então, tipo, já era completamente diferente. Isso é a coisa mais 2015 que você podia ter falado. Exato, era isso. A laranjinha. Puta, eu usei muito. Criando um museuzinho lá, tem delas lá pra... Pô, muda, olha que loucura, né? Muda muito. Como muda, né? Esse foi um grande diferencial nosso, assim, quando a gente lançou. Porque era diferente mesmo, né? Material inusitado, cores, então, né... até algumas erradinhas que a gente deu em produto foi de estar muito à frente, né? Igual quando a gente lançou a linha de prata, cara, eu era fissurado, né? Continuo sendo pela Califórnia, pelo tudo que acontece lá, né? O contexto. Então, a gente brinca que eu criei uma marca de prata, né? Uma linha de prata californiana pro Brasil na época que estava acontecendo lá na Califórnia. Então ninguém entendeu nada. Isso é foda. 4 anos depois todo mundo entendeu e vende pra caramba. A mesma, tá? Caralho, não mudei nada. Foda. Exatamente. Que peça que era? Uns braceletes de prata. Aqui, ó. Assim, essa é uma delas. Caraca. O prego, né? Muito Umas antigo. rústicas, Não, assim. pô, tô ligado, sabe? De prata e tal. Isso é muito... Acho que só quem trabalha com moda entende como às vezes a gente... Esse lag é muito grande. Nossa, né, é muito bizarro, né? Umas coisas que tá rolando lá. Eu sempre falo em vídeo, pô, isso aqui tá na moda. Cara, cala a boca, não tá na moda. Não, então, puta, falei cedo demais. Exato. Espera 3 meses, dá 3 meses... De quem fala, você consegue dar o time, né? Você, 3 anos vai saber, você daqui 1 ano vai saber, né? Dependendo do nível de evolução, cada um. Pô, cara, mas demora. É tipo calça jogger. Agora que chegou na C&A, tá na moda. Rapaz. 2 anos atrás, quando você falava, os caras, cala a boca de calça jogger. Você fala, puta, que não chegou na... Não chegou na C&A que o cara usa, né? Então deixa que tá vindo. É isso. E que é um ponto que acho que a criação ao criativo cabe entender que a gente tem que equilibrar, né? Essa parte de negócio. Porque senão a gente quer ser tão inovador a ponto de ninguém entender nada e você não conseguir transformar uma ideia em produto e tal. Você fica feliz com o teu produto, mas ninguém entende Tanto nada, é que você não vende, tem inúmeros projetos mais conceituais que a gente admira que talvez não tenham uma capacidade comercial que, poxa, remunere aquele criador. Porque, de repente, é o produto que não consegue, né, ter... Isso que falta para poder ser a grande maioria, porque tem que ser comercial, né? Não adianta. Você precisa vender, você precisa viver, né? Precisa ser sustentável. Então, tem que ter um pouco de cada coisa e tem que estar equilibrado isso, né? Senão amanhã o criativo não tá criando mais. Exato. Não adianta, você vai criar só para ele, né? Dá mó trampo o teu negócio, né? Deus me livre. Deus me livre.
Bruno, Cara, eu muito obrigado por estar aqui, André. Prazer enorme estar com vocês. Quem quiser conhecer mais de vocês e saber se o Caio Castro é cheiroso ou não, onde é que ele encontra vocês e onde é que encontra a Keydesign? O Keydesign, a gente tem nas redes sociais aí, a Keydesign é Keydesign normal, seja no Instagram, o site keydesign.com.br, né? Eu acho que o Instagram continua sendo o principal canal que a gente tem por ali. E nós, pessoalmente, André Yui, e o dele? O meu tá no Instagram como @bd_key, mais fácil de encontrar. Tem essa associação. E é isso. É isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu.